fome, guerra, tristeza, enfim, sofrimento. É sinal de que Deus não existe? Ou se Ele existe, é sinal de que Ele nem liga pra gente? Bem, o assunto que eu vou tratar aqui agora é resultado de pesquisa e estudo. Não tem necessidade de ficar lendo o Wikipedia para ficar sabendo dessas coisas. Até porque o Wikipedia não é um site confiável, já que qualquer um pode acessar ali e postar as suas opiniões. Mas eu pesquiso sim, não sou o dono da verdade, não sei de tudo, nem nunca vou saber, ok? Mas eu vou repetir algo aqui que eu falei falando série número 4, sobre a existência de Deus. A Bíblia não tem por finalidade provar a existência de Deus. Não adianta procurarmos na Bíblia provas científicas ou afirmações contundentes de que Deus existe, porque não vamos encontrar. Por quê? Porque a Bíblia parte do pressuposto de que Deus já existe e quer se revelar àqueles que buscam a Ele. Repetido isso, para fixar, concluímos que na Bíblia encontramos apenas pistas da existência de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, você vai encontrar de cara a seguinte declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. A teologia já tem a existência de Deus como um fato, independente da fé. Por isso que ela não fica tentando demonstrar a existência de Deus com argumentos humanamente lógicos. A Bíblia não é nenhum diário da existência de Deus, contendo lá todas as respostas para as indagações do homem sobre ele. Lá vamos encontrar o suficiente para a mente finita do homem que quer acreditar. Embora existam algumas provas racionais da existência de Deus, a pessoa que vai muito além do que a Bíblia cita ou do que a própria criação testifica, só vai levar as pessoas que perguntam a resultados inúteis ou desnecessários. Inúteis se a pessoa que pergunta não está disposta a acreditar mesmo que fique provado. Desnecessários porque tenta fazer uma pessoa que não tem fé acreditar em Deus, o que pode se tornar uma conveniência, e segundo cremos, isso não honra a Deus. Torna-se uma fé humana que não alcança a revelação divina. Bem, então preste muita atenção no seguinte: quem é cristão aceita por fé o que está escrito na Bíblia sobre a existência de Deus. Não é uma fé cega, como muitos podem pensar, mas é uma fé que se baseia nas Escrituras, que, segundo acreditamos, foi inspirada por Deus. Em aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. A Bíblia não só revela Deus como Criador de todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas a Bíblia também revela Deus como sustentador de todas as coisas. Mateus capítulo 6, versículo 26, Lucas capítulo 12, versículo 24 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. A Bíblia também revela Deus como aquele que dirige o destino de todas as nações. Você pode ler em Salmo 22, 28. A Bíblia afirma que Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Mostrando assim a gradual revelação do seu grande e eterno propósito de redenção da humanidade. Essa revelação de Deus, conforme está escrito na Bíblia, é a base de fé de todos os cristãos. Essa crença na existência de Deus só pode ser firmada quando a gente começa a acreditar que a Bíblia Sagrada é a palavra inspirada por Deus. Fora disso, fica impossível. Pegue a sua Bíblia e leia comigo em João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele,
conhecerá essa doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Para conhecer a Deus, não basta livros teológicos, nem argumentos lógicos. É preciso querer conhecê-lo a cada dia mais. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os que não acreditam em Deus geralmente fazem isso porque usam apenas as partes da Bíblia que servem aos seus interesses e ignoram o resto. Por isso, para finalizar, eu vou usar um texto de Paulo para a igreja de Corinto e que define certeiramente a diferença entre os teístas e os ateístas. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 e 21. Leia comigo. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porquanto não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu na sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Deus existe para quem estiver disposto a conhecê-lo e não só a confrontá-lo. Se você não estiver disposto a conhecê-lo, ele existe do mesmo jeito. Só que não para você. No meu próximo vídeo, eu vou falar sobre algumas provas racionais da existência de Deus. Eu vou citar filósofos e pensadores dos séculos passados falando as suas opiniões sobre a questão: por que acreditar em Deus? Desde já o meu muito obrigado. Até o nosso próximo Falando Sério. Tchau, tchau.